Bem, amigos do Jornal Nosso Informativo, estamos chegando aqui no nosso giro de notícias, o nosso encontro diário, né? De segunda a sexta-feira, sempre a partir aí das 17h30. Hoje atrasou um pouquinho, corrida de segunda-feira, né? Segunda-feira geralmente é assim, dá um corre a mais, mas o importante é que nós estamos aqui para trazer notícia até você que acompanha aí o nosso informativo. Edição desta segunda-feira, dia 16 de março, né? E onde nós ficaremos aí pelos próximos 30 minutos, né? Ou um pouco mais, caso necessário, destacando assuntos que vêm impactando cidades da nossa região. Primeiramente, queremos agradecer aí a todos que nos acompanham e pedir para que você possa compartilhar o nosso material, você possa compartilhar aí o link desse material que está sendo gerado aqui pelo nosso informativo, para que o maior número de pessoas possa ter acesso aí às informações da nossa região. Agradecemos também os nossos patrocinadores, eles, né, que nos dão aí o suporte necessário para que possamos ter esse espaço dedicado à informação de qualidade, com credibilidade, buscando as fontes, né, buscando o fato como ele realmente acontece, sempre deixando aí o espaço para ampla manifestação de todos os lados envolvidos. Nesta segunda-feira, quero primeiramente aí já agradecer a Deus por mais um dia que nos proporcionou aí a gente ter a oportunidade de contemplar as belezas que Ele criou para que nós pudéssemos usufruir e pedir que Ele continue aí nos guiando e nos protegendo nesses caminhos, tropeços da vida, né? Sem que a gente venha atrapalhar a vida dos outros, pois não queremos ser melhor nem pior do que ninguém, mas a obrigação de todos nós, cada dia, fazer um pouco de diferença, né? Nós temos que ser diferentes. E se a gente não puder ajudar o nosso semelhante, a gente não atrapalhando, a gente já estará fazendo muito para que ele siga na caminhada dele. E hoje, nos destaques da nossa edição, nós teremos daqui a pouquinho a participação do chefe do cartório eleitoral de Conchas, o Eduardo Mantegaza Camargo. Vai falar conosco um pouco desse ano aí eleitoral e falar também, e especialmente aí, do trânsito em julgado do processo que envolveu aí o ex-vereador de Conchas, que foi condenado aí pelo crime eleitoral, acabou perdendo o mandato e perdendo também os votos que foram levados ao PRTB, ao seu partido, que resultou aí perdendo uma vaga na Câmara Municipal de Conchas. Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar com o Eduardo, ele que representa a Justiça Eleitoral em Conchas. Bofete já tem aí a Rainha do Rodeio 2026. Foi uma mega festa nesse último sábado e a beleza da mulher bofetense foi exaltada ali pelas belíssimas candidatas. E aí, daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre a rainha, princesas, né? Foi um trabalho ali do Fundo Social de Solidariedade, com a apresentação do meu amigo Igor, também da minha amiga Camila, o prefeito, o vice-prefeito ali, o Rafael Boi, o Carlinhos do Carmo, agradecendo aí a todos que prestigiaram esse evento e as meninas todas de parabéns, as participantes e aquelas que conseguiram aí o título, né, de madrinha, princesas e rainha do Rodeio 2026. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. E parabenizar a Camila e o Igor pelo belíssimo trabalho. Quero ressaltar aqui as imagens que nós estamos utilizando aqui do Tudo em Bofete, né? TEB Bofete 2026, só alegria. Meu amigo Zapala, parabéns a ele, a esposa, a sua equipe ali que trabalham com comunicação ali na cidade de Bofete. Então, se você também quer saber o que acontece especificamente em Bofete, é só você conectar aí Tudo em Bofete, que você com certeza vai saber do que acontece na cidade e grandes eventos que ocorrem estão sendo registrados ali pela TEB, a TV de Bofete, Tudo em Bofete. Hoje também, um assunto que está em pauta é uma denúncia que foi protocolada ali na Câmara Municipal de Anhembi contra o prefeito Jário Góes, inclusive com pedido de cassação do prefeito. Então nós já temos acesso ao teor dessa denúncia que deverá, ou deveria, ou poderia ser colocada em votação hoje, na sessão que ocorre daqui a pouquinho
e nós vamos falar um pouco sobre essa denúncia. Também a cidade de Guareí, esse final de semana, desde sexta-feira em festa, e hoje é o último dia, hoje é feriado em Guareí, comemorando aí seus 146 anos e tendo hoje o encerramento com a banda Os Cuitelos, com o melhor do pop rock. E em Anhembi, além do pedido de cassação do prefeito, também nós tivemos ali na sexta-feira, quando a gente terminou a live aqui de sexta-feira, nós recebemos ali foto, o pessoal reclamando que na sexta-feira não passou o caminhão do lixo lá em Anhembi. E o pessoal reclamando, né? Mais uma reclamação aí de falta de manutenção da frota, de falta de planejamento, para que o lixo não venha ficar aí espalhado pelas ruas, que o pessoal põe na certeza que o caminhão vai passar, o caminhão não passa, acaba os animais, né, rasgando ali o saco de lixo e com certeza incomoda os vizinhos ali, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas, como nós sempre estamos aqui destacando, nós queremos mais uma vez agradecer a você que nos acompanha e pedir para que você possa aí compartilhar esse material que nós estamos gerando para que o maior número de pessoas venha ter acesso às informações aqui do Giro de Notícias. Mas vamos começar falando de beleza? Então vamos lá na festa da Rainha do Rodeio de Bofete, onde nós temos aí várias imagens, né, que nos foram enviadas pelo Zapala, do Tudo em Bofete, e ali nós queremos dar os parabéns aos organizadores, ao Fundo Social, ao Departamento de Cultura, de Turismo, a todos que foram envolvidos nesse evento, o comércio local ali de Bofete, né, todo mundo auxiliando, patrocinando as meninas. Então, de parabéns a todas as candidatas que estiveram ali prestigiando o evento, mas queremos aí dar uns parabéns especial a Paloma Bueno. Paloma Bueno, ela foi a madrinha dos peões, ela foi eleita madrinha dos peões. A segunda princesa, também de parabéns, a Emily Gabriele. Então, parabéns, Emily Gabriele, segunda princesa da festa do peão boiadeiro de Bofete. A primeira princesa, o título ficou para Isabela Silva. Então, parabéns, Isabela Silva, eleita primeira princesa da 35ª festa do peão boiadeiro de Bofete, que ocorre aí de 17 a 20 de abril. E você é o nosso convidado especial para prestigiar os grandes shows que teremos ali, né? Vamos ter Raça Negra no dia 17, vamos ter aí César e Paulinho no dia 18, dia 19, Open Farra, e no dia 20, PPA, Pedro, Paulo e Alex. Lembrando que a entrada é solidária, é 1 quilo de alimento, tá? 1 quilo de alimento não perecível, aí na sexta, no sábado e no domingo, salvo engano, 1 quilo de alimento. E você precisa fazer a troca de ingresso lá no Fundo Social. Parece que vai abrir já a partir de amanhã essa troca de ingressos ali por 1 quilo de alimento no Fundo Social de Solidariedade. E aí a gente pede, olha, faça a sua troca antecipada para não ficar naquela correria. No último ano, tivemos ali grandes filas, que o pessoal de Bofete mesmo deixou de trocar ou levava na hora e lá formou muita fila. Então vocês perderam muito tempo na fila para entrar, porque não fez a troca antes. Você estando com o ingresso, você já vai entrar direto. Então, vale a pena fazer a troca antecipada. E lembrando que na segunda-feira, que é véspera de feriado em Bofete, vai ser 1 quilo de ração, tá? Eles vão fazer também essa arrecadação para auxiliar as entidades que cuidam dos animais. Então, 1 quilo de ração na segunda-feira. Então, vale a pena você participar e conferir essa grande festa que tem a promoção aí da Prefeitura Municipal de Bofete. Rafael Boi, Carlinhos do Carmo, na gestão aí, além de
além de fazer de tudo, buscar recursos, investir em todas as áreas do município, também proporciona diversão e lazer aos munícipes e aos visitantes, porque Bofete é uma cidade aí de interesse turístico, né? Então precisa também investir em grandes eventos. E a rainha do rodeio, parabéns a Ana Beatriz Belisário. Então, a Ana Beatriz Belisário foi eleita rainha do rodeio 2026. Então, parabéns a todas as candidatas, parabéns às eleitas, e você vai ter a oportunidade de, mais uma vez, ver a beleza da mulher bofetense sendo representada nesses grandes eventos que ocorrem ali na cidade. Maravilha? E vamos dar sequência aí. Eu quero trazer para você o seguinte, lá na cidade de Guareí, como nós falamos, a cidade ainda está em festa, viu? A cidade ainda está em festa. Começou na sexta-feira, tivemos ali a abertura de uma feira de um empreendedor, né? E a feira terminou ontem, o aniversário iniciou aí no sábado e vai terminar hoje. Hoje já tivemos na parte da manhã, tivemos a parte cívica, né? O hino nacional sendo entoado, as autoridades ali, e agora à noite encerra a festa com a apresentação de artistas locais e finalizando com a banda Os Cuitelos, essa rapaziada aí que vai trazer o melhor do pop rock hoje ali na cidade de Bofete. E você, com certeza, aí recebendo aí todas essas informações dos eventos que foram proporcionados aos bofetenses e a todos os amigos. Como nós falamos aqui, daqui a pouquinho nós vamos ler. Aqui nós estamos mantendo contato com a Câmara de Bofete, estamos tentando falar ali com o presidente, o Rogerão, também com o procurador jurídico, para que possamos falar dessa denúncia que foi protocolada, que deverá ser lida hoje em plenário para ser aceita ou não pelos vereadores, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar para vocês. Mas, como nós falamos de AMB, nós temos uma imagem aí que um cidadão está aqui enviou. Não tem nada a ver com o político. Foi um cidadão que enviou o lixo, foi colocado o lixo na porta de casa, passou a noite, os cachorros ali rasgando. Por quê? Porque não retirou o lixo na sexta-feira. Então, o cidadão reclamando e dizer que não foi só na rua dele. Ele tirou da porta da casa dele, mas dizer que todas as casas não se retirou, mas ele não expôs o lixo dos demais vizinhos, ele pegou só o dele. Então, a prefeitura tem que tomar mais atenção, mais cuidado aí, principalmente na coleta de lixo. Maravilha? Já falamos de Guareí, vou falar da denúncia da Câmara e depois nós vamos falar com o Eduardo a respeito do calendário eleitoral para esse ano. Mas antes, fala o seguinte, eu vou tentar falar com o presidente da Câmara aqui e nós vamos fazer o seguinte, você que nos acompanha, nós vamos só dar uma pausa aqui no nosso giro comercial, nós vamos passar nos nossos patrocinadores, 1 minuto, é rapidinho, e eu já volto falando sobre a Câmara Municipal de Anhembi, se a denúncia vai ser lida ou não hoje na sessão que ocorre daqui a pouquinho. Vamos lá ao intervalo comercial e eu já volto.
Beleza, estamos de volta aqui, né, no nosso giro de notícias. E como nós falamos, a gente estava mantendo contato aqui com o presidente da Câmara de Anhembi, é instantâneo, né? Fazendo ao vivo é assim, né? E queremos agradecer ao presidente da Câmara de Anhembi, o vereador Rogério Winkler, o Rogerão, que ele acabou nos respondendo aqui agora e nós estaremos falando um pouco sobre essa denúncia. O que ocorre? O cidadão, como você pode ter a imagem aí, ele fez um protocolo lá na Câmara Municipal de Anhembi, uma denúncia formal para apuração aí de irregularidades em face do município de Anhembi e do prefeito Jairo Góes. O denunciante é o senhor Carlos Peçanha de Lima Esteves. É conhecido lá na cidade como o Mané Carioca. E aí ele fez essa denúncia, né, se qualificou, encaminhou à Câmara Municipal. Nós temos a denúncia completa, tá? Agora, tendo em vista o que nos foi respondido agora aqui pelo presidente da Câmara Municipal, hoje eu não vou colocar a denúncia toda. Nós vamos deixar ela ser apresentada primeiro lá na Câmara Municipal. Assim que ela seja apresentada, aí na live de amanhã, aí nós vamos falar sobre cada item das denúncias que foram apresentadas pelo cidadão. Então, nós vamos aguardar que seja lida em plenário para que possamos, assim, trazer aí, para que você possa observar cada item que foi apontado ali por esse cidadão. E aí a informação que nós tivemos foi o seguinte: houve uma correria lá em Anhembi hoje, o prefeito parece que teve uma reunião com os seus diretores, falando que, diferente do que ele falou na primeira denúncia que teve contra ele, que caso a denúncia fosse recebida pela Câmara Municipal, ele iria renunciar ao mandato. Hoje o prefeito reuniu os diretores dele para informar diferente. Ele mudou de opinião. O que ele pensava antes mudou. Ele falou hoje nessa reunião, ele teria falado, né, que mesmo que a denúncia fosse recebida, ele não iria renunciar, ele iria ficar para responder a todo o processo. Então, que ele não renunciaria. A primeira fala do prefeito, até conosco, ele falou, olha, foi uma denúncia que foi apresentada contra ele no ano passado, e ele falou, olha, caso seja aceita uma denúncia contra mim na Câmara Municipal de Anhembi, eu renuncio ao cargo, eu não quero passar pelo processo de cassação. Isso ele declarou para mim em outubro de 2025, como falou para várias pessoas ali e para vários vereadores. Ele falou que se entrasse uma denúncia contra ele, se a Câmara aceitasse, ele renunciaria ao mandato. Mas, de lá para cá, né, veio final de ano, aí veio o início do ano, as festividades, né? Sua esposa foi cassada pela Câmara Municipal, agora no início do ano, e aí ele agora mudou de opinião. Ele já falou para os seus diretores que ele não irá renunciar e irá responder por todo o processo. E aí, a expectativa é que essa denúncia fosse lida e colocada em votação hoje no plenário. A informação que a gente tem de bastidores, e aí nós fomos buscar essa informação com o procurador jurídico, não conseguindo falar com ele, conseguimos aí o retorno do presidente. O presidente nos informou o seguinte, abre aspas, a denúncia foi pautada no Decreto-Lei 201/67, porém não apresentou provas e definições de qual crime estipulado no decreto-lei o prefeito teria incorrido. Com isso, não cumpriu os requisitos legais e, por isso, é considerada inapta. No entanto, o inteiro teor do parecer será disponibilizado após a sessão. Então, essa foi a informação que o presidente da Câmara, o Rogerão, ele nos informou, e ele ainda nos informou mais. Ele informou que a denúncia ela será lida hoje em plenário, e aí, após a leitura da denúncia, vai ser lido o parecer jurídico, né? E onde esse parecer jurídico aí confirma essa informação que a gente teve de bastidores, que a denúncia não será colocada em votação, né? Quem entrou em contato comigo também, eu consegui falar com o denunciante. Ele lamentando, porque ele também já sabe disso, que a denúncia vai ser lida, mas não vai ser votada. Ele já sabe disso.
ele lamentando. E ele falou, viu, se fosse para mim fazer o trabalho dos vereadores e dos advogados da Câmara, não precisaria deles. Por quê? Porque parece que está dando a entender para ele que ele teria que constituir um advogado. Já imaginou se precisasse cada cidadão fazer isso? Constituir um advogado, buscar um investigador, né, contratar um investigador ou um perito para primeiro saber quais os crimes que a autoridade estaria incorrendo, para a partir daí apresentar tudo na Câmara. Né? Imagina só, quem é o cidadão que vai fazer uma denúncia? É a mesma coisa. A polícia e todo o Ministério Público, todo mundo fala que o cidadão pode participar, que ele deve fazer denúncia anônima. E aí os órgãos públicos, os órgãos responsáveis que vão investigar para ver se a pessoa incorreu no crime ou não, se aquela denúncia ela é legítima ou não. Agora, viu? Dá licença. Querer que o cidadão, o mero cidadão, aponte quais os crimes que uma pessoa teria incorrido ou não, isso aí, né? É por isso que as pessoas, às vezes, não acreditam. Muita desconfiança da justiça. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? A nível de Brasil, os masters da vida. E a gente está vendo por que se reclama tanto que o judiciário, às vezes, interfere na política. Interfere por essas manobras, às vezes, tá? Por essas manobras para não se colocar em plenário. Viu? Se é o vereador que vota, que aceita ou não, o cidadão poderia ter colocado ali só um nome. Olha, eu gostaria que vocês investigassem isso. Pronto. Os vereadores que investiguem. Não procedeu, os vereadores arquivam. Os vereadores têm suporte. Os vereadores têm uma equipe ali de assessoria. Agora a gente achar que o cidadão tem que fazer todo o trabalho que seria das autoridades, me desculpe, viu? Me desculpe, mas isso dá a entender outras situações. Dá a entender outras situações. Isso é a gente desmerecer as pessoas de continuarem colaborando com o Legislativo e colaborando até mesmo com a polícia, com a justiça. Como que a pessoa tem que investigar o crime, ela tem que entender de direito para saber qual o crime que o cara cometeu, para ela ir fazer uma denúncia? Dá licença, né? Dá licença. Então, tipo assim, ó, se não quer se expor em plenário para votar, se tem vereador aí que não quer mostrar a cara, é uma coisa. Se tem vereador aí que não quer votar no recebimento de uma denúncia, que é o papel dele investigar, é uma coisa. Agora, se os vereadores... Isso já aconteceu também em Conchas, viu? Em Conchas aqui também já aconteceu isso. Eu acho que é o seguinte, ó, independente de quem seja, tá? Independente de quem seja. A denúncia veio, tem que parar com essas justificativas aí, que não preenche, que não sei o que é isso, não sei aquilo, viu? Tem que parar com isso. Viu? O papel do vereador, um dos principais é investigar. Já se reúne 2 vezes por mês, né? E o salário é referente o mês inteiro. Agora, por que todas as câmaras municipais não investigam? Agora, isso não quer dizer que todos os denunciados são culpados. Isso não quer dizer isso. Seria até uma forma de dar legitimidade para esse denunciado. Olha, passei por um processo de investigação, 9 vereadores investigaram e concluíram que não há irregularidade. Pronto. Para que um certificado maior do que esse? Dos fiscalizadores. Agora, o que a gente tem percebido, que tem muita gente aí que tem medo, né, de mostrar a cara, de mostrar olha, eu sou contra, eu sou a favor. E aí uns começam a participar de reuniãozinha aqui, reuniãozinha ali, outros almoço aqui, almoço ali. Então, por isso que acaba perdendo aí a credibilidade, né? Por isso que acaba perdendo a credibilidade. Beleza? Mas vamos aguardar. Vai ser lida hoje. Aí amanhã eu vou trazer aqui os itens que esse cidadão denunciou. E aí, pasmem, eu já tenho acesso aos itens. Todos os itens que o cidadão reclamou, denunciou, esses vereadores, todos os vereadores da Casa de Leis ali de AMB, todas as sessões,
eles falam sobre essas reclamações, eles falam sobre o transporte, eles falam sobre a frota. Todas as denúncias elencadas ali, os vereadores já comentaram em plenário, já tem requerimento desses vereadores no Executivo, alguns deles nem respondido ainda. Né? E aí agora vem com essa, né, essa balela, não preenche os requisitos. Se não preenche, coloca lá, investiga, ouve, e depois vocês vão lá, olha, tendo em vista a denúncia tal e tal e tal, não atendeu aos requisitos, mas colocou em votação, os vereadores receberam. Aí vai lá e coloca o porquê que não merece prosperar. Nós constatamos que não há ilegalidade. Nós constatamos que não há ilegalidade nenhuma. Seria muito mais bonito do que esse negócio aí de estar achando brecha na lei, né, para fazer aí, deixar de pôr aquilo que o povo espera. Mas vamos que vamos. É a política, né? Como nós falamos, nós estamos aqui com o meu amigo Eduardo. O Eduardo, ele está aqui responsável pelo cartório, pela Justiça Eleitoral em Conchas, pela 41ª zona, né? Pela 41ª zona eleitoral, já há vários anos. E o Eduardo, ele sempre tem se colocado à disposição para dar todas as informações, para abrir esse canal entre a população, né, e as autoridades, e até mesmo através da imprensa levar aí aquilo que a população, às vezes, no seu dia a dia, não participa, né? E ele sempre se colocando à disposição. E a gente é grato por esse trabalho que é feito ali, por todos os integrantes da Justiça Eleitoral, tem uma equipe ali, né, todos dedicados para que você possa exercer o seu direito de cidadão. E o Eduardo Mantegaza, ou nome difícil esse nome para me falar, véio. O Eduardo Mantegaza Camargo é o nosso convidado de hoje aqui do Giro de Notícias. Eduardo, boa tarde, né? Já quase boa noite, né? E obrigado por mais uma vez nos atender. Boa noite, Frajola. É sempre um prazer estar aqui participando, né, levando um pouco do nosso trabalho para o conhecimento público mesmo. Sempre uma entrevista com muito teor informativo, que é o nome do veículo, e se presta realmente a levar essas informações de interesse público para a população. Estamos aí à disposição, pode contar com a gente para o que der e vier e prestar esse serviço ao público de Conchas, aqui os nossos Conchas e mais 3 municípios, né? Bofete, Anhembi e Pereiras. Estamos aí. Maravilha, Eduardo. Nós estamos, Eduardo, vivendo agora 2026, nós já estamos no ano eleitoral, né? E nós gostaríamos que você falasse um pouco, se você pudesse resumir para a gente, o que significa esse ano eleitoral aqui para a sua comarca. Esse ano é um ano de eleições gerais, né? Que vamos tanto ter eleições de nível estadual para deputado estadual, federal, senador, quanto as eleições de nível federal, que é os cargos de presidente e vice. São eleições que o nosso papel na parte jurisdicional, assim, os registros de candidatura, as análises de representações, de infrações na propaganda eleitoral, não cabe a gente. Fica para os tribunais, no caso dos cargos estaduais, né, de deputado estadual, federal, senador, governador. Quem faz essa análise é o TRE, os TREs, Brasil afora, e os cargos de presidente e vice ficam na competência do TSE. Todavia, essa parte mais logística de organizar sessões, treinar mesários, essas coisas, para nós é a mesma coisa do que uma eleição local. Esse trabalho de deixar tudo organizado, mesários treinados, as urnas prontas ali para o eleitor. E agora, nesse começo do ano até início de maio, é o período que está aberto, né, para as transferências, mudanças de local de votação, as pessoas que têm seus títulos, querem tirar seu primeiro título. Toda essa parte tem os mesmos prazos, as mesmas limitações de qualquer ano eleitoral.
Maravilha. Então são informações aí, né, que o Eduardo traz aqui para você que acompanha aí o nosso informativo, relatando aí os prazos, né, todos os períodos que são elencados aí nesse ano eleitoral. Nós gostaríamos, Eduardo, ainda existem dúvidas com relação até quando o candidato, um pretenso candidato poderia se filiar. Nós estamos aí numa brecha, né? E gostaríamos de saber até quando aqui na cidade, também, caso alguém da comarca queira ser candidato, até qual prazo que ele teria para ele entrar no partido ou para ele sair ou para ele mudar de partido. Esse prazo que ficou convencionado assim, popularmente como a janela partidária, né? Foi aberta agora no último dia 5 e vai até a mesma data do mês de abril. Então, são 30 dias ali que quem tiver interessado em disputar um cargo nessas eleições pode fazer alteração do partido sem, no caso desses que são ocupantes de cargos proporcionais, né, os vereadores, os deputados, sem correr o risco de perder seus mandatos. Então, nesse um mês aí, que vai até o dia 5 de abril, eles podem fazer essas alterações sem qualquer problema. É aquele prazo de 6 meses, né, anteriores à data do pleito. Esse daí é um prazo que não se alterou das últimas eleições para cá. E o prazo para que faça a transferência de domicílio eleitoral? Existe ainda? Ainda pode fazer isso? Isso daí vai até o dia 6 de maio, que vai ser, na verdade, a primeira quarta-feira do mês de maio. Inclusive, para atender o público, aí, vai haver plantões no dia 1º, né, que é o feriado Dia do Trabalho, e o sábado e domingo, dias 1º, dia 2 e dia 3. Um feriado na sexta-feira e o sábado e domingo, para realmente atender esse pessoal devido ao prazo fatal ali no dia 6. E também os dias 4, 5 e 6, né, segunda, terça e quarta, o cartório eleitoral vai estar num horário diferenciado a partir das 9 horas. Né? Normalmente, o atendimento ao público é a partir das 11 até as 17, mas nessa reta final aí vai ser das 9 às 17. E o cartório eleitoral está situado agora aqui no Fórum de Conchas, né? E são dependências mais cômodas, mais espaçosas ali, mas sempre fica aquele conselho de a pessoa tentar fazer esses procedimentos agora, que é uma época ainda relativamente tranquila, do que deixar para essa reta final, onde costuma ter filas, uma procura maior, porque realmente é necessário observar esse 6 de maio aí, para quem pretende votar nessas eleições. Né? Após essa data não é mais possível nem tirar primeiro título, nem transferir, nem qualquer alteração ali dos dados do seu título eleitoral. E a gente lembra que a partir dos 16 anos, né, se você vai completar os 16 anos até a eleição, é isso? Isso mesmo. Aí ele pode já fazer o primeiro título. Sim, quem está com 15 anos agora, mas até a data de eleição vai completar a idade mínima de 16, já pode procurar o cartório e fazer. Maravilha. Então você está acompanhando aí a participação do meu amigo Eduardo, ele que representa aqui o cartório eleitoral da comarca de Conchas, que também responde, né, por Anhembi, Bofete e pela cidade de Pereiras, além da sede Conchas, e ele tirando aí todas essas dúvidas, né, trazendo mais informações para você que acompanha o nosso informativo. E a gente lembra que, além desse funcionamento que o Eduardo acabou de relatar aqui, dos horários que vão ser estendidos, né, ainda a pessoa pode fazer online, não é isso? Sim. O atendimento online ele tem uma pequena restrição para aquelas pessoas que estão fazendo pela primeira vez, né, então, portanto, não tem os dados biométricos ali. Então, esses daí, na verdade, eles podem só adiantar ali o preenchimento dos seus dados pessoais, mas vai ser necessário ir ao cartório para fazer a coleta de dados biométricos, digitais, foto. Agora, quem já fez essa coleta e deseja fazer transferência, tudo, pode fazer no conforto da sua casa, aí, acessando a internet, faz todos esses serviços sem sair de casa.
Maravilha. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Laurinho Arruda, esse é cadeira cativa, né? Lá na Coab 4. Obrigado, Laurinho. Obrigado por sempre estar nos acompanhando. Pessoal ali da Angel Blue. Alô, Bitoca, um abraço para você também. Pessoal acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Pessoal ali de Laranjal Paulista, também o pessoal de Pereiras, o nosso muito obrigado. Cidade de Embi também acompanhando a gente agradece. Bofete, muito obrigado aí pelo carinho, né? Principalmente todos que estão envolvidos aí nessas festividades que tivemos aí no final de semana, e os amigos de Conchas, sempre acompanhando a gente. Lembrando, nós tivemos aí nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de falar mais uma vez com o delegado de polícia de Conchas, perguntando ele sobre a questão do assassinato do ex-vereador Emerson Fechner. O delegado, ele falou que já está de posse de alguns laudos, e ele estará aí essa semana falando conosco, passando alguns laudos, quantos tiros saíram, quantas armas tinham ali, se realmente o tiro que matou o Emerson saiu da arma do pai ou saiu somente da arma do cowboy, né, do boiadeiro. Quantos tiros que foram detectados aí no corpo do Emerson, se foi apenas o do cowboy ou se teve também do pai. Então você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui no nosso giro de notícias. Estamos aí essa semana, entre amanhã e depois nós já teremos essas informações com o doutor Eduardo. Lembrando que o senhor Virgílio Fechner, pai do Emerson, ele ainda é considerado foragido. Ele não se apresentou ainda, teve uma primeira conversa dos advogados que ele se apresentaria, isso não ocorreu. Já chegaram algumas informações que ele foi visto em alguns locais, já foram verificados esses locais, não encontraram ele, tá? Mas o pessoal está de campana. Então, a partir do momento que tiver essa prisão, nós também estaremos falando aqui e vamos abrir espaço para que o senhor Virgílio possa falar o que levou isso tudo, como isso ocorreu, como ele hoje está vivendo após essa tragédia que aconteceu na família. Mas, como nós falamos, o Eduardo também ele viria aqui para falar conosco de um processo para encerrar de vez as eleições de 2024 na sua comarca, né, Eduardo? Isso. Nós tínhamos aí em aberto o resultado das eleições de 2024, pois tivemos ali uma denúncia criminal que chegou ao Ministério Público, o Ministério Público fez essa investigação, propôs a ação, a Justiça aceitou, acabou tendo condenação e vem os recursos, né? E na oportunidade, agora nós até acompanhamos e trouxemos aqui o julgamento ali no TRE, onde o último recurso foi negado por unanimidade ali para o ex-vereador Beto Guarino. E sendo negado esse recurso, ele teria ainda um prazo para recorrer, né, em Brasília, mas como a votação foi por unanimidade e não houve ali nada que pudesse colocar dúvida nesse julgamento, né, não teve a apresentação de nenhum questionamento plausível para buscar a anulação dessa decisão, acabou o próprio Beto Guarino não recorrendo em Brasília e transitou em julgado. Então é isso que nós gostaríamos que o Eduardo nos explicasse agora essas fases. Nós temos até uma certidão aí, né, de trânsito e julgado, né, da Justiça Eleitoral, aí saiu a decisão. A próxima página, por favor, onde declara ali o trânsito e julgado desse processo. Então, encerrou o processo de Beto Guarino. E agora, Eduardo, quais os próximos passos do cartório eleitoral de Conchas? Isso, a certidão de trânsito em julgado foi emitida lá no TRE, ainda em segunda instância, né? O processo ainda não retornou, assim, como se diz tecnicamente, não foi dado a baixa nele. Daí, a partir do momento que for dado a baixa, o juiz eleitoral vai determinar aí as providências necessárias a reprocessar esses resultados e fazer uma retotalização. Como foi uma ação baseada em captação ilícita de sufrágio, né, popularmente conhecida compra de votos, por várias decisões aí de tribunais superiores, esse tipo de condenação determina a anulação dos votos
tanto para a pessoa do candidato quanto para a própria legenda. Então, aí vamos ter 285 votos a menos para todos os efeitos, tanto para o cálculo de quociente partidário, quociente eleitoral, e então isso daí necessariamente vai ser totalmente recalculado com alterações. Posteriormente, é proclamado esse novo resultado, e com quem entrar e que for diplomado já poderá assumir sua cadeira brevemente aí. Hoje, oficialmente, vocês não têm esses dados, né? Mesmo com essa certidão, vocês ainda não têm oficialmente quem é o partido que perde ou não. Porque de bastidores, a gente tem acompanhado aí, né? E com várias pessoas que já conhecem da política, que já acompanham, e aí se fala muito, né? Até se ventilou antes que a própria vereadora Michele do PSD poderia perder uma vaga em Conchas, o PSD perderia a vaga e seria ela. Depois tivemos a informação que o partido Avante pudesse ganhar uma vaga, também ficou a dúvida se seria o Republicanos, mas hoje o que se fala de fato é que apenas o PRTB perde a cadeira e aí o MDB viria ganhar essa cadeira. Então seria a única mudança na Câmara Municipal de Conchas. Isso vocês já têm ou ainda oficialmente não é possível afirmar isso? Oficialmente só quando for feito o reprocessamento, né, o recálculo, mas como são questões assim de matemática, desde a época da interposição da ação lá já se ouvia, né, se faz esses cálculos aí, porque quando sai a apuração do resultado da eleição, a gente tem um resultado ali, um determinado quociente, então você já fica trabalhando com essa hipótese, né, aqui tirando 285, vai alterar esse número, então tem partidos que saem, o partido que perde esses 285 já realmente vai ficar fora, inclusive, do cômputo aí da briga pelas vagas, e o partido que está mais próximo, que vai conseguir com esse novo cálculo, é o MDB ali, que por 5 votos ali ele vai conseguir alcançar esse novo quociente eleitoral. Entendo. E entrando o candidato mais votado deles, né, que teve quase 400 votos, mas ficou de fora inicialmente por essa incapacidade da legenda preencher os 80% do quociente eleitoral. É necessário lembrar que as regras aí de cálculo, elas levam tanto esse desempenho partidário quanto um desempenho pessoal. Então, é necessário que cada candidato aí, para disputar as sobras aí das médias aí, que ele tenha no mínimo 20% desse número do quociente. O que também, calculando aí, ficou, salvo engano, em 192 votos. Então, todos que não alcançaram isso já não estão qualificados para disputar essas sobras. Maravilha. Então, só para esclarecer, com essa nova retotalização, né, e levando-se em conta esse quociente eleitoral e também o que é exigido aos candidatos, um candidato, para pensar em usufruir dessa vaga, ele tem que ter, no mínimo, 192 votos. Se ele não atingiu esse número de 192 votos, automaticamente ele está fora da disputa. E, pelo que a gente analisa, pelos números, a gente vendo, entende-se que essa vaga seria do MDB. E ali, no MDB, tendo uma vaga, o mais votado ali é o candidato Rodrigo Lewandowski. Então, é ele que seria o que a gente pode informar que, de imediato, assim, seria ele, salvo alguma outra hipótese que venha surgir aí oficialmente na hora da retotalização dos votos. É isso, Eduardo? É isso. Então, queremos agradecer e, mais uma vez, deixar aqui à sua disposição para todos os comunicados que tem ali, para que a população possa acessar os serviços da Justiça Eleitoral, todos os movimentos ali que vocês fazem, também esses plantões, né, para que possamos assim divulgar, para que a população possa usufruir dos serviços disponibilizados ali por toda a sua equipe. Nós que agradecemos por esse espaço aqui
E como eu já disse no início, estamos sempre à disposição para prestar esse serviço ao nosso público, né? Aqueles que a gente trabalha em prol, aí, que são os eleitores aí de Conchas, Anhembi, Bofete e Pereiras. Muito obrigado e uma boa noite, Frajolo. E você que está acompanhando aí o nosso informativo, o informativo, o jornal impresso, né, e também online. Antes do Eduardo sair aqui, acho que nós tivemos uma pergunta aqui. O Eduardo disse que o vereador pode mudar de partido agora na janela. Seria para vereador que vai disputar a eleição geral ou todos podem? Então, a dúvida é essa. Então, tipo assim, quem vai disputar a eleição agora para deputado? Então, se ele, hoje, todos os vereadores ou qualquer um cidadão, ele pode mudar de partido? Então, pela legislação, dá-se a entender que é aqueles que estão visando realmente a disputa, né, que pretendem a candidatura ali. Então, é complicado você cravar um entendimento desse, de repente a pessoa sai e perde. Pela legislação, pelas orientações, assim, o que dá a entender do texto é que é a todos, troca, né, para quem vai ser candidato. É só para quem vai ser candidato. Isso, porque às vezes a pessoa tem ali a finalidade ali, a pessoa tem alguma disputa, o partido começou a deixar ela ter alguma divergência, deixar ela meio de canto, né? Às vezes o partido pode até negar a legenda. Então não seria um período assim aberto para fazer essa troca. Certo. Mas até, olha, é uma pergunta até que nós vamos tentar ver se a gente faz até uma consulta direto na Justiça Eleitoral, tendo em vista isso, que, já que abriu essa brecha desses 30 dias para mudança de partido, para quem vai ser candidato, fica essa dúvida de entendimento, né? Se pode mudar de partido para ser candidato, será que também não poderia mudar de partido simplesmente por sair daquela legenda, até mesmo por não concordar com as possíveis coligações, né, que oficialmente não existe mais, mas existem os apoios, né? Então, o partido, vamos dar aqui um exemplo, o partido de um determinado vereador de Conchas optou por apoiar a direita, vamos colocar aqui nomes, Bolsonaro, né, o Flávio, ou optou por apoiar a esquerda, o nome que a gente tem hoje, o Lula. Esse vereador não concorda. Será que ele poderia sair do partido ou não? Então, é um questionamento que nós vamos tentar ver se faz isso. Só acrescentar, né, que, num primeiro momento, em tese, todo mundo pode ser candidato, né, nesse momento. Então, como as convenções ocorrem bem adiante, então dá para você ter uma leitura também que está aberto para todos, né? Mas, assim, como você falou, sempre é bom um parecer jurídico de um advogado que está acostumado a lidar em tribunal eleitoral, até para o vereador não ter nenhum dissabor aí, né? Porque os partidos normalmente, quando tem essa saída, eles vão atrás da vaga, né? Então, mas tem essas duas visões. Você pode entender que é direcionado ou que estaria aberto para todo mundo, porque todo mundo pode ser candidato, né? Pode ser. Tipo, ele só vai saber que ele vai ser candidato lá na convenção. Mas se ele tem tendência para um partido, ele vai ter que sair hoje, né? Até o dia 3, ele tem que sair e mudar. Para chegar lá na frente, ver se o partido que ele mudou, né, vai aceitar ele como candidato ou não, se o nome dele passa nas convenções ou não. Ou pode ser que o partido fale, nós já temos o número aí, não dá nem para você concorrer. E aí? Mas ele pôde mudar de partido. Então, essa dúvida nós vamos nos aprofundar mais para trazer nas próximas lives. E lembrando, né, que essas situações que a pessoa é perseguida dentro do partido ou que o partido muda demais a orientação dele, já são aquelas situações onde normalmente a pessoa consegue se defender e manter o mandato, né? Essas são as justificativas ali, né?
Então, mesmo que de repente o partido processe o candidato ali para recuperar a vaga, se ele consegue provar ali dentro, no curso do processo que houve essa... o partido era determinada orientação, no curso aí mudou totalmente, ou passou a me perseguir de uma forma sistemática ali dentro, já são razões de defesa, né, que a justiça entende que no caso, todos esses casos de recuperação do mandato é tudo do tribunal, né? Tudo corre em segunda instância, mas são situações que tem sido entendido que o candidato não perde a cadeira dele ali. Nós temos um fato assim que ocorreu lá em Sorocaba agora. Teve todo esse problema aí envolvendo o Manga, né? Lá o prefeito de Sorocaba, quando teve as denúncias, teve tudo, o deputado estadual Vitão do Cachorrão, ele também era do Republicanos. E ele, por ter essa desavença ali, por não concordar com todo esse trâmite que estava acontecendo com o Manga, ele pediu ao partido, eu estou saindo, eu quero minha carta de anuência, porque eu não concordo. Mas mesmo assim, a Justiça Eleitoral teve que julgar isso. Teve que julgar. E lá, o partido, entendendo essa justificativa dele, que ele não queria estar no mesmo partido que o prefeito Manga, entendendo e deu a carta de anuência a ele, mas a Justiça Eleitoral julgou, e aí sim, ela acatou essa iniciativa dele não fazer parte mais do grupo que integrava o prefeito, e ainda mais ele tendo a carta de anuência do próprio partido, e aí ele pôde se filiar ao partido Podemos, salvo engano. Maravilha, então ouvimos aí o Eduardo, queremos deixar, Eduardo, só os seus agradecimentos, e a gente também, mais uma vez, se coloca à sua disposição. E nós vamos nos aprofundar nessa dúvida aí, para que possamos trazer mais informações aqui para você que acompanha o Giro de Notícias. Muito obrigado, mais uma vez, e uma boa noite a todos. Maravilha. Então ouvimos aí Eduardo Camargo, aqui da 41ª Zona Eleitoral de Conchas, responsável ali pelos trâmites do cartório eleitoral, juntamente com toda a sua equipe, né? E a gente, mais uma vez, aí agradecendo ele se colocar à disposição para estar aqui conosco, para trazer as informações até você que acompanha o nosso Giro de Notícias. Lembrando, como nós já anunciamos, hoje tem sessão na Câmara de Anhembi, está esse imbróglio aí a respeito de aceitar a denúncia ou não, lembrando que o plenário é soberano, né? A qualquer parecer jurídico, o plenário é soberano, e nós vamos aguardar. Caso a denúncia não seja aceita lá, nós vamos trazer essa denúncia aqui, nós vamos ler os tópicos dessa denúncia, para que vocês possam avaliar que tudo que está sendo denunciado ali, tudo que esse cidadão denunciou, é o que os próprios vereadores têm cobrado aí ao longo desse último ano, né? Então vamos aguardar para trazer informações até você que acompanha o Giro de Notícias. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã às 17h30.